como já mencionamos, já foi mencionado várias vezes ao longo do seminário, esse é o momento do ano onde nós tradicionalmente fazemos um balanço anual e uma reflexão, e nesse sentido damos oportunidade ao presidente e ao superintendente-geral. Nós convidamos também o secretário César Matos, mas ele está representando o Ministério da Economia na OCDE e por isso não pôde comparecer e participar conosco como foi feito o ano passado. Agradecemos mais uma vez a abertura para o diálogo do CAD, para participar conosco e atender nesse painel algumas perguntas nesse sentido, no sentido de pensar um pouco no que foi feito ao longo do ano, nos últimos 2 meses, desde o nosso último encontro em Campos, e conversar um pouco, explicar um pouco o que aconteceu e quais são os planos olhando para frente. Um elemento muito importante que aconteceu durante esse ano foi, evidentemente, a nova composição do tribunal e a recondução do superintendente-geral e do procurador-chefe. Então, aproveitamos a oportunidade para congratular o superintendente por ela recondução. A nomeação dos novos conselheiros nós já tínhamos a oportunidade de fazer na abertura. A primeira pergunta que a gente gostaria de fazer é dar um espaço para vocês falarem um pouco livremente sobre como foi esse ano, as dificuldades encontradas, as alegrias obtidas, falar um pouco livremente de como foi as conquistas, que foram várias, do CAD ao longo deste ano. Márcio, obrigado. Antes de começar a falar, como não poderia deixar de ser, eu quero agradecer o IBRAC pelo convite, pela parceria. Um evento como esse, 25ª edição do Congresso do IBRAC, demonstra o quão frutífera é a parceria entre o Estado e o terceiro setor, entre o CAD, o IBRAC, e o quão positiva pode ser. Eu conversava ontem com o Vicente Bagnoli e ele me dizia do quanto, do ponto de vista da advocacia, essa relação entre o CAD, entre a administração pública e a advocacia é diferenciada. E eu posso dizer, com 25 anos, 26 anos de carreira no serviço público, do ponto de vista da administração pública, o que nós temos aqui é muito precioso, muito diferenciado também. Isso construído ao longo dos últimos anos, deve ser observado, Márcio, deve ser preservado. Essa relação transparente, republicana, produtiva, onde temos críticas, onde deve haver críticas construtivas, elogios, onde devem haver elogios, tem trazido para o Antitruste Nacional uma série de vantagens que possibilitam, não só para o CAD, mas para toda a comunidade, estar no cenário que estamos hoje. Então, parabéns pela organização do evento. Eu sei que não é fácil organizar um evento dessa natureza. Leonor, parabéns pela organização. Adora toda a equipe do IBRAC, que trabalhou tanto para que tivéssemos hoje, durante esses dias, esse evento sendo realizado. Enfim, meus caros, antes de passarmos para as questões específicas, esse ano, sem dúvida, foi um ano muito significativo para o CAD, um ano de grandes desafios, mas de grandes conquistas também. Passamos pela renovação do Conselho, passamos pelo momento que, já anunciado, esse momento, já 4 anos de indicação de novos membros. Infelizmente, tivemos um período um pouco maior, um lapso de tempo um pouco maior do que esperávamos para a recomposição do Conselho, mas, ao fim e ao cabo, novos nomes indicados e o Conselho continua trabalhando com um grau de excelência que sempre o caracterizou. Fiquei particularmente muito feliz, muito satisfeito com a recondução do Agra e do Cordeiro, além de ser um excelente profissional, um dos mais destacados no Instituto Nacional. O Cordeiro é um grande amigo. Fiquei muito feliz com a sua recondução e posso afirmar, sem sombra de dúvida, que
o CAD continuará, Márcio, nessa trajetória de excelência, sim, que o tem caracterizado nos últimos anos. Uma construção que vem de muitos anos, todos que nos antecederam, o presidente Farina, que nos acompanha, e todos os outros que nos antecederam, ajudaram a construir essa instituição, que hoje é, sim, destacada, é, sim, uma das melhores instituições públicas no Brasil, reconhecida interna e internacionalmente, e uma das melhores autoridades antitruste do mundo. Isso devido a, repito, o trabalho de todos que nos antecederam e a participação constante da comunidade antitruste, a participação constante do terceiro setor. E, nesse aspecto, eu quero destacar o papel do IBRAC, a importância da participação, da parceria, da vigilância do IBRAC ao longo dos últimos anos. Essa construção coletiva que faz estarmos no patamar que hoje estamos. Inicialmente isso, depois a gente vai partir para questões específicas e temos muito a apresentar ao longo desse ano, importante destacar. Obrigado. Queria agradecer ao Márcio, Leonor, pelo convite mais uma vez feito ao CAD. Bom dia a todos, os que estão vivos aí depois da festa de ontem, que, por sinal, cada ano surpreende, né? Estava boa. Ano passado não teve, eu senti falta. Em 2017... Ano sim, ano não. Ano sim, ano não, acho que podia ser todo ano. E me surpreendeu no 2017, quando teve aquela música Leniências, que todo mundo ficou batendo a mão. Ontem, agora que eu olhei para o meio da pista de dança lá, tinha gente de joelho. Falei, o negócio foi... Vamos ver o que vai acontecer no ano que vem, né? Quando tocar essa música. E eu estava doente também, não pude curtir a festa no meu... não pude ajoelhar. Então, mas esse evento é um evento que a gente espera o ano inteiro, porque é um momento que a gente tem a oportunidade de encontrar todos vocês aqui, além de aprender com painéis que são importantíssimos para a discussão, e daqui a gente tira muitas lições, é o momento que a gente tem para conversar fora do ambiente de trabalho, para tentar entender cada uma das pessoas. Isso é importante profissionalmente, é importante que a gente tenha esse contato, que, como o Alexandre disse, sempre foi um contato transparente, sempre foi um contato republicano, vocês todos estão de prova disso, e a gente fica muito satisfeito com essa possibilidade de interação com todos vocês, né? Eu acho que os painéis esse ano também foram muito bem escolhidos. Então, eu vejo que cada dia, como foi mostrado no começo da apresentação aqui nos opening remarks pelo Márcio, pela Leonor, a cada ano o Congresso tem evoluído, aumentado a quantidade de pessoas, e eu não sei nem se foi por isso até que mudou o hotel. Lá já não estava comportando mais. Então, a gente fica muito satisfeito vendo que é um dos maiores congressos de antitruste que tem no mundo também. Isso mostra o destaque da nossa comunidade, da concorrência aqui no Brasil, e quanto isso tem evoluído. Ontem a gente estava realmente comentando com um grupinho de pessoas como o congresso está cheio, como tem várias caras novas aí, que algumas eu ainda não conhecia, possivelmente novos filiados aí no IBRAC. A gente está ficando velho, o pessoal também. Tem muita gente nova entrando nos escritórios também, eu fiquei impressionado. Bom, mas é isso, acho que a gente tem muita coisa para conversar, não vou me alongar mais, porque a gente tem umas perguntas para responder, tem uns dados para mostrar, e vamos falar realmente do que interessa. Bom dia a todos, acho que faço minhas as palavras do Márcio. Nós temos, como IBRAC, uma agenda, preocupações
todos, às vezes, nós temos a tarefa ingrata de levarmos preocupações ao CAD, a gente senta, pede uma audiência para conversar, e tarefas, às vezes, que são colocadas no grupo, no conselho, na diretoria, e que, às vezes, são árduas, mas que ficam menos árduas se a gente encontra um palco frutífero e uma transparência e uma receptividade da forma como a gente tem encontrado no CAD. É uma tarefa que fica mais fácil, né? E eu acho que isso a gente sentiu muito esse ano. Enfim, todos os nossos pleitos, nossos bate-papos, tudo que a gente levou, a receptividade que a gente teve no CAD foi muito boa. E, enfim, a gente sabe que, como a gente estava conversando, o que nós passamos agora, sobretudo com a falta de quórum, a gente sabe que o CAD não tem nada a ver com isso, nem nós, então eu acho que juntos a gente conseguiu passar por esse momento da melhor forma e, enfim, enfrentamos todos e fomos vitoriosos em conjunto. Mas eu acho que uma das curiosidades que a gente tem aí para discutir hoje é a conexão do CAD com o governo, né? A gente sabe que a gente tem uma agenda de liberalização econômica, a gente tem aí um momento de privatização, a gente tem algumas pautas aí do governo em relação às empresas, às privatizações em especial, e a gente queria ouvir um pouquinho como tem sido a intersecção, ou seja, as conversas, a implementação dessas políticas, se o CAD tem tido algum papel ou tem sido chamado a colaborar com essas políticas. Legal, Leonor. Antes de responder diretamente a pergunta, fazer justiça, eu mencionei as pessoas que nos antecederam no CAD, mencionei a presidente Farina, e, por um lapso, deixei de mencionar o Vinícius, que também nos acompanha, teve um papel fundamental, importantíssimo na construção do CAD. Leonor, o CAD, nos últimos anos, em função do seu desenvolvimento institucional, da importância que ocupa e da excelência do trabalho que desenvolve, tem sido um ator cada vez mais relevante na discussão dos grandes problemas econômicos. Porém, essa participação, que sim, é constante, perdão, e sim, temos participado de vários debates em Brasília, mas é importante ressaltar sempre que o CAD é uma instituição de Estado e não de governo. A autonomia e independência que nos é dada pela lei é observada e respeitada. Então, não há nenhum tipo de ingerência do governo atual, como também, de resto, não houve do governo anterior, na atuação do CAD. Dito isso, é importantíssimo ressaltar esse ponto. Sim, o CAD tem participado de vários debates sobre a agenda de liberalização da economia, sobre a agenda de privatização, sobre a agenda de abertura comercial, ocupando um papel relevante, cada vez mais importante, que, digo novamente, fruto do destaque da competência das pessoas que compõem o CAD. Esse ano tivemos, do ponto de vista institucional, grandes conquistas que levam o CAD a um patamar mais elevado, cada vez mais elevado, nesses debates. Destaco dois, por exemplo, todos no IBRAC que acompanham o dia a dia do Instituto sabem muito bem, mas foram conquistas que demandaram um esforço de anos e, obviamente, conquistas que aconteceram agora, mas que são frutos de um trabalho de vários anos, conduzido por todos que estavam e estão no CAD. Conseguimos o acesso ao CDE como membro permanente, o único país, na verdade, Brasil e Romênia são os dois únicos países que fazem parte do Comitê de Concorrência, muito embora não sejam membros da OCDE, fazem parte do Comitê de Concorrência na condição de membros plenos. Isso um reconhecimento da excelência do trabalho do CAD e da comunidade de maneira geral. Isso nos levou a um patamar de discussão dentro do Ministério de Relações Exteriores, da agenda do governo, diferenciado. Um outro aspecto institucional também digno de nota, também fruto de uma batalha de vários anos, foi a participação do CAD nas discussões relativas à defesa comercial. Há cerca de um mês, o CAD foi incluído na reunião ministerial da CAMEX.
Então, esse é um exemplo de discussões que são levadas a cabo com a participação do CAD. E digo novamente, fruto de um desenvolvimento institucional constante que reconhece a excelência do papel que o CAD desempenha hoje. Cordeiro, acrescentar alguma questão? Eu acho que o CAD realmente tem um papel importante nessa pauta de liberalização econômica. Primeiro porque o CAD deve ter uma postura, até como agência, né, no sentido de estar todo dia intervindo na atividade econômica. Acho que ele deve ter uma postura muito cuidadosa. Essa postura, você pode ir para um lado e pode ir para o outro, né? Você pode ser mais intervencionista ou menos intervencionista, e se a política econômica hoje indica que tem que ter uma maior liberalização, o CAD, sem abrir mão das suas competências e do que ele precisa realmente fazer no final do dia, que é cuidar da concorrência, e mantendo a sua independência, ele tem que remar para o mesmo lado que o governo está remando. Eu acho que não dá para a gente ir para um lado e a indicação política econômica para o outro. E mesmo que assim não fosse, me parece o mais adequado uma intervenção ser feita na medida do necessário, nada em excesso. Algumas coisas que a gente já discutiu nos painéis anteriores, por exemplo, no primeiro painel que eu participei, na quarta-feira, essa questão surgiu, quanto o CAD deveria intervir ou não, mais liberal, menos liberal, criar presunções, inverter o ônus da prova, tudo isso é um risco muito grande, e se o CAD for para esse lado, ele pode estar remando aí ou andando na contramão. É muito importante que o CAD esteja atento para todas toda essa pauta do governo de privatização, de concessão, porque isso, no fim do dia, vai acabar parando no CAD mesmo, porque as privatizações vão passar, todas elas, em formato de ato de concentração no CAD, né? Então, evidentemente que não é uma decisão política que passa pelo CAD vender ou não uma empresa pública, mas é uma decisão se ela vai, para quem for vendida ou não, gerar um problema concorrencial. Ou a forma de privatização, o CAD pode ajudar na modelagem e dizer o seguinte: faça dessa maneira ou faça de outra maneira, faça assim, faça assado, porque isso pode gerar mais ou menos concorrência. E aí cabe ao governo tomar a decisão ou não. Foi o que aconteceu claramente no caso da Petrobras, na questão do refino. Tinha-se uma ideia de vender as refinarias em clusters. O CAD, juntamente com a SEAI, o CAD orientou no sentido que fosse mais interessante vender separadamente, inclusive no TCC proibiu a venda para o mesmo grupo econômico de refinarias que tivessem localizadas em regiões próximas, para que fosse possível que uma competisse com a outra, uma vez estando na mão de grupos econômicos distintos. Além disso, algumas discussões sobre formação de edital para concessão, algumas discussões novas estão surgindo sobre a possibilidade de consórcio ou não. Teve um painel aqui sobre isso. A gente sabe que quando se faz consórcio para licitação, não precisa passar pelo CAD, sob o ponto de vista do ato de concentração, né? Mas tem uma discussão importante, né, de como se a formação de consórcio pode ser ou não uma forma de mitigar a concorrência, podendo elas competirem, e aí acabam formando consórcio para evitar todo esse processo competitivo. Eu acho que isso tem que ficar no pipeline aí de todas as empresas que vão participar dessas concessões e também na formação desses editais. Então, eu acho que um trabalho do CAD, junto com a SEAI, junto com o Ministério de Infraestrutura e o Ministério da Economia, no sentido de criar editais que possam trazer os investimentos necessários que o governo precisa
mas, ao mesmo tempo, sem pensar somente a curto prazo, mas, em sim, em médio e longo prazo, sob o ponto de vista da competição. Eu acho isso muito importante. O CAD, não tenho dúvida que tem um papel fundamental, cumprindo exatamente o que diz o artigo 1º da nossa lei, que é a parte de prevenção. Isso chama prevenção. Fazendo isso bem feito, a gente vai evitar uma série de problemas que possam vir a ocorrer no futuro. Então, acho que esse é um papel que o CAD tem de importante. Cordeiro, pegar um gancho no que você acabou de dizer, enfatizar um ponto, uma grande conquista que tivemos esse ano, que, sem dúvida, foi uma das maiores conquistas do CAD ao longo dos últimos anos, os acordos com a Petrobras. E, no contexto da pergunta que a Leonor fez, acho que representa muito bem o papel de independência do CAD e, ao mesmo tempo, de partícipe e colaborador da condução da política econômica numa posição muito estratégica. Lembrando que as investigações que foram abertas pelo CAD no mercado de gás, no mercado de refino, antecederam a esse governo, investigações que já estavam em andamento, no caso do mercado de gás, diversas. Na questão do refino, em função de um estudo realizado pelo nosso Departamento de Estudos Econômicos, um brilhante estudo, indicou que o setor merecia uma reflexão maior por parte da autoridade antitruste, e, em função desse diagnóstico, em função dessas investigações, de fato, a Petrobras procura o CAD oferecendo um acordo para endereçar na raiz os problemas concorrenciais que foram identificados pelo CAD. Os acordos que foram assinados em julho, tanto no mercado de refino quanto no mercado de gás natural, são históricos. Eu as coloco entre as principais decisões do CAD em toda a sua história. E, como o Cordeiro bem disse, CAD foi um ator importantíssimo na construção do desenho do desinvestimento que está sendo e será realizado pela Petrobras nesses dois setores. A nossa participação, de uma maneira firme, independente, investigando, e depois de maneira colaborativa, foi decisiva na solução que foi encontrada nesses mercados. Muito obrigado. Presidente, você mencionou como um dos grandes marcos deste ano, e nós já havíamos feito isso também na abertura, o ingresso do CAD como membro permanente do Comitê de Concorrência da OCDE. E, de fato, além do simbolismo, tem um efeito prático super importante. Junto com isso, veio também a publicação do relatório de peer review. É o terceiro processo de peer review que o CAD passa. E, nos processos anteriores, esse relatório serviu para uma reflexão do CAD, do próprio governo brasileiro, em relação a aprimoramentos da lei, da estrutura do CAD. E, nesse sentido, nós gostaríamos de saber como o CAD recebeu as recomendações, as conclusões que vieram nesse relatório, um pouco sobre essa reação, se eventualmente vai motivar algum tipo de modificação em resoluções, na estrutura, enfim, um pouco sobre isso. Legal, Márcio. Na verdade, já levaram a diversas mudanças e reflexões do CAD. Mas, antes de responder diretamente, é importantíssimo colocar em perspectiva o relatório da OCDE, o peer review realizado pela OCDE. E, como você bem disse, Márcio, essa acessão do CAD à OCDE, além do caráter simbólico, representa, sim, um reconhecimento de que estamos no caminho correto, estamos fazendo um bom trabalho. O processo de avaliação da OCDE foi bastante extenso, bastante criterioso. Vários do que aqui estão provavelmente tiveram contatos com os avaliadores da OCDE, no processo de avaliação da Política Nacional de Defesa da Concorrência, que aconteceu ao longo de todo o ano de 2018. E o reconhecimento da OCDE significa que, sim, estamos no bom caminho. É importante colocar no contexto o relatório e as recomendações. De uma maneira geral, o relatório pontua que, sim, o CAD faz um bom trabalho,
O relatório diz textualmente que o CAD é uma das melhores instituições públicas no Brasil. O relatório diz textualmente que o CAD é uma referência mundial entre as autoridades antitruste. E, sim, o relatório traz algumas reflexões, alguns pontos que entendem que devem ser mais discutidos pelas autoridades brasileiras. Porém, enfatizo, repito, num contexto de que as coisas foram bem avaliadas, mas sempre há possibilidade de mudanças e sempre há possibilidade de avanços. Todos os pontos que foram elencados pela OCDE em seu relatório são objetos de um plano desenvolvido pelo CAD para endereçá-las. Algumas ações já estavam em andamento quando da elaboração do próprio peer review, outras iniciaram logo após o peer review e fazem parte de um acompanhamento constante que vai ser comunicado ao CDE no momento oportuno. Mas, para pegar em alguns pontos para exemplificar, a OCDE pontuou bastante a necessidade de uma maior autonomia da autoridade antitruste em face do governo. Esse ano tivemos, na linha do que foi recomendado pela OCDE, um avanço institucional fantástico, que representa, do ponto de vista da gestão do CAD, uma verdadeira revolução, que foi um marco legal, a inclusão do CAD nesse marco legal, que é a Lei Geral das Agências, e que significa a autonomia de fato para o CAD, para a Autoridade Antitruste no Brasil. Depois da edição da lei, a vinculação, a supervisão ministerial permanece, porém, a lei traz dispositivos que permitem ao CAD ser, de fato, autônomo do ponto de vista orçamentário, administrativo, financeiro, complementando o espírito que já era trazido pela Lei 2.529, a independência decisória sempre esteve presente e, a partir desse ano, podemos dizer que sim, somos uma autoridade completamente autônoma, independente do ponto de vista administrativo. E isso endereça um dos pontos que foram trazidos pela OCDE. Todos os demais pontos, repito, estão sendo endereçados pontualmente. No que se refere, por exemplo, à questão das multas, estamos trabalhando no guia de dosimetria de aplicação de sanções. Brevemente deve ser submetido à consulta de toda a comunidade. No que diz respeito a investigações em condutas unilaterais, já vínhamos num processo capitaneado pela Superintendência Geral de aumento do número de casos de condutas a serem observados. Enfim, todos os outros pontos estão sendo endereçados, os recebemos como críticas e sugestões positivas, críticas construtivas, e que, sim, estão sendo observadas pelo Conselho. Cordeiro, alguma questão adicional? Tenho. Assim, eu acho que a mensagem que fica do relatório da CDE é que o CAD realmente está no caminho certo, mas os elogios a gente recebe, obrigado, e vamos ver as críticas mesmo, que eu acho que são as mais importantes. E algumas delas a gente tem que olhar com um certo cuidado, entender o contexto, para que a gente não pegue ela de uma maneira muito isolada e acabe dando alguns passos para trás que podem preocupar, e o exemplo disso é a política de acordo do CAD. Sem querer contrariar o que a OCDE coloca no relatório, mas interpretando de uma maneira mais realista da forma como acontece no CAD, eu não acho que o CAD faz muito acordo. Eu acho que o CAD faz a quantidade necessária de acordo. O CAD faz acordo quando o acordo é bom para todo mundo e especialmente para a concorrência. Especialmente em conduta unilateral. Conduta unilateral é importantíssimo que se faça acordo o mais cedo possível, porque os casos de conduta unilateral, pelo fato da forma como é a persecução, de regra da razão e a dificuldade que se tem de provar, a gente só vai ter certeza se é um problema ou não quando a gente prova os resultados líquidos. Isso pode demorar anos. E se no final do dia ou de anos, né, na verdade, a gente conseguir demonstrar que é um prejuízo,
todos esses anos, o prejuízo foi efetivado pela conduta. E o que vale mais, a gente adotar um remédio no começo, ou apenas para dizer que a gente condenou uma empresa e aplicar uma multa que, hoje, inclusive, na jurisprudência do CAD, muitas vezes não é uma multa tão considerável assim, pelo fato de a gente utilizar de 0,1% a 5% do faturamento bruto, a gente tem que sopesar isso. Me parece que a sociedade estará melhor se a gente conseguir fazer esse acordo no começo e evitar que esse prejuízo fique sendo realizado durante anos no momento da investigação. Então, a gente tem que olhar para essa forma. Uma das questões que se fala é que, mas se não tem julgamento, não tem jurisprudência. Eu não penso dessa forma. Se tem acordo, isso evidentemente que não forma um julgamento, mas mostra que, se não cruzou o limite, está muito próximo de cruzar. E a jurisprudência de caso unilateral, ela também ela tem uma certa subjetividade, porque a mesma conduta para cada caso, ela pode variar muito em relação ao que vai ser investigado e ao que se conseguiu provar, especialmente em casos unilaterais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não, vamos parar de fazer acordo, porque o CAD precisa formar mais jurisprudência em casos unilaterais. Eu tenho muito receio disso. Eu acho que acordo é sempre bem-vindo, especialmente porque acho que a sociedade fica mais protegida se a gente conseguir fazer isso no início. Isso saltou muito aos olhos nossos também em alguns acordos que a gente fez, que o caso estava em IA, ou no comecinho, e algumas pessoas discutiam, dizendo o seguinte: poxa, mas saiu até alguns artigos publicados dizendo como o CAD faz um acordo num caso em que não tem nenhuma conduta certa, não tem nenhum ilícito ainda certo, mas o objetivo do acordo é esse. Eu não preciso chegar até o fim da persecução para poder dizer, não, agora sim eu percebi que tem um ilícito e vão fazer um acordo. Não, se eu percebi que tem um ilícito, eu não quero mais fazer acordo, porque eu já acabei a persecução, eu vou lá e abro o PA e sugiro a condenação. Então, existe um trade-off da autoridade, da parte, no momento de propor o acordo e no momento da gente aceitar, né? Então, acho que isso tem que... Essa orientação da OCDE, ela tem que ser olhada dessa forma, visando sempre o interesse público. E vocês vão perceber nos dados, em algum momento aqui, acho que era bom a gente passar os dados do CAD, vocês vão perceber que esse ano diminuiu muito a quantidade de acordo. E aumentou muito a quantidade de sugestão de condenação da ESG. Isso não foi por causa da OCDE, pelo menos pelo nosso lado. Não sei se vocês quiseram cumprir literalmente a decisão da OCDE e parar de propor acordo lá no CAD, mas foi coincidência, foi exatamente isso que aconteceu. Então, vários dos processos que poderiam ter acabado em acordo, acabaram subindo para o tribunal com sugestão de condenação. A outra questão que se discutiu no OCDE também era uma questão de estrutura dentro da ESG. Uma preocupação que a gente tinha desde o primeiro dia que eu entrei na ESG era a composição, principalmente da CGA 1 a CGA 5, quer dizer, a 4 especificamente, em que se analisa conduta unilateral, as mesmas pessoas que analisam conduta unilateral com ato de concentração. E, por isso, as condutas unilaterais iam ficando para depois, porque toda vez que chegava um ato de concentração, ele é prioridade, evidentemente, porque tem prazo, e a gente deixava a conduta unilateral de lado e processava o ato de concentração, tem toda a razão de ser. O que a gente está tentando fazer, sem necessariamente precisar criar uma unidade de conduta unilateral, é, dentro da própria coordenação, deixar pessoas específicas para cuidar só de conduta unilateral. Isso tem facilitado e é fácil perceber, em relação aos números, a quantidade de instauração de conduta unilateral desde 2017, final de 2017 até agora, e também a
a finalização dos processos, né? As opiniões dadas e como a gente tem, a quantidade de casos que a gente tem encerrado em conduta unilateral tem aumentado bastante também. Então, acho que, do ponto de vista da superintendência, eram os 2 destaques que eu queria dar no relatório da OCDE. Legal. E pode ter certeza que a gente já está vendo isso na prática, né? Os casos ficam mais organizados, sobretudo unilateral, e andam, e não tem aquela coisa de passou um ato de concentração na frente e alguém perdeu o fio da meada, né? Falando em corrigir condutas, a gente tem uma pergunta aqui, eu vou te fazer uma pergunta indiscreta. Medidas preventivas. A gente tem notado que esse ano, acho que a gente teve aí umas 2 ou 3, e não era algo muito comum, né? Assim, se a gente comparar com talvez anos anteriores, pode ser às vezes porque você tem uma empresa que tem uma conduta repetida, pode ser, enfim, uma orientação diferente. A gente queria te ouvir um pouquinho, Alexandre. Então, é sempre assim, né? Quando o CAD, a gente toma algumas decisões parecidas em sequência, parece que mudou o mindset, agora nós vamos soltar medida preventiva para tudo que é lado. Não é isso, é que acabou que as medidas preventivas que foram dadas, o CAD é muito criterioso com medida preventiva, é uma intervenção muito séria a medida preventiva. Então, a gente só toma medida preventiva quando a gente entende que ali tem, lógico, fumaça do bom direito, aí um perigo da demora né? Muito claro, sobretudo em unilateral. E quando a gente está vendo que o mercado está se complicando cada vez mais e que a gente acha que o interesse público ali estaria mais resguardado com a medida preventiva. Então, a gente toma muito cuidado. Foi o caso que a gente entendeu na última medida preventiva que foi dada. Então, não é que agora o CAD está mais com vontade de dar medida preventiva e está achando isso mais legal porque descobriu a medida preventiva. Não é isso. É porque tinham casos ali que realmente mereciam a decisão que foi tomada. Mas o que pode ficar de mensagem? O CAD continua muito criterioso com medida preventiva. A gente só vai dar medida preventiva quando a gente tiver com a nossa convicção assim, muito bem formada sobre o assunto. Nós não vamos dar uma medida preventiva só para ver o que vai acontecer depois, não é essa a ideia. Então, quando a gente estiver muito seguro do que está acontecendo, pode ser que a gente dê a medida preventiva. O que nos preocupa na medida preventiva a gente, evidentemente, começar a dar esse tipo de decisão e banalizar a decisão. Isso nos preocupa muito. Portanto, que desde muitos anos o CAD, toda vez que vai dar uma medida preventiva, ele toma muito cuidado com ela. E as medidas preventivas que são dadas na Superintendência Geral, elas ainda assim passam pelo crivo do tribunal. Então, existe uma possibilidade do tribunal dizer, olha, realmente eu acho que a superintendência foi precipitada nesse aspecto, não era caso de preventiva, vamos anular a medida. Então, ainda tem uma segunda instância para a medida preventiva, né? Quando ela é confirmada no tribunal, aí que dá uma maior certeza ainda daquilo que foi decidido na superintendência. Existe uma segunda instância para a medida preventiva em um processo, em um período de tempo muito curto, né, que eu dou a medida preventiva, tem que ser levado na próxima sessão, para ser confirmado ou não pelo tribunal, né? Então, fiquem tranquilos, ou não tanto, em função disso aí, na sua pergunta. Eu sei, às vezes, medida preventiva dá um alvoroço na comunidade. Nossa, o CAD soltou uma preventiva. Então, mas permanece tudo igual. Posso complementar, Cordeiro? A pergunta acho que exemplifica vários aspectos institucionais que são muito importantes. O princípio geral que rege a atuação do CAD é de intervenção mínima na economia. A intervenção se dá quando necessária. Temos plena convicção que a atuação, as decisões do CAD trazem um impacto
enorme, significativo no dia a dia do funcionamento da economia. E esse princípio pauta toda a nossa atuação, mesmo em casos de condutas, mas principalmente em casos de concentração. Quando há imposição de um remédio, quando há uma posição mais firme da autoridade, ela ocorre quando realmente se faz necessária essa intervenção. O CAD, e esse é um aspecto importante, o CAD realiza um exercício de autocontenção consciente, deliberado, isso é conversado entre os conselheiros, conversado com a Superintendência Geral, de não avançarmos em pontos onde não deve haver intervenção. Muito embora a Lei 12.529 ela conceda, e propriamente ao CAD, poderes bastante extensos, inclusive com possibilidade de avanços em diversos outros setores da própria administração pública, esse exercício de autocontenção ele é pensado, deliberado. Então, as oportunidades em que há intervenção do CAD em medidas preventivas, por exemplo, e sabemos do alcance e do impacto dessas medidas, são pesadas com cuidado. E um outro aspecto que o Cordeiro pontuou, e que é importante, meus caros, deixar claro e sempre enfatizar, é esse desenho institucional que a 12.529 trouxe para o Brasil. Ele é fantástico, paradigma para várias outras organizações, várias outras instituições públicas brasileiras. Essa independência, os poderes que foram concedidos pela 12.529 à Superintendência Geral, permitem que as decisões sejam ágeis, permitem que a nossa atuação seja eficaz, porém com a criação dos contrapesos dentro da própria instituição que permitem uma revisão, quando necessário, um equilíbrio entre as decisões tomadas pela Superintendência e pelo Tribunal. Se lembrarmos o que tínhamos antes da 12.529, todos, não todos, mas a maioria, vão lembrar o quanto moroso e ineficiente era o processo. Esse desenho novo nos permite sermos ágeis, temos os melhores indicadores no mundo em termos de eficiência da nossa situação, mas com um equilíbrio de poder, uma possibilidade de revisão, confirmação das decisões que são tomadas na Superintendência, e as medidas preventivas são exemplo disso. No dia a dia, na condução de uma investigação, a Superintendência pode adotar as medidas preventivas, conforme previsto em lei, com a possibilidade de uma reflexão sobre o que foi feito pelo Tribunal. Esse equilíbrio de poderes dado pela lei, sem dúvida, é um tópico que traz muita qualidade para o funcionamento do CAD hoje. Obrigada. O presidente foi muito gentil em elogiar a organização do nosso evento, mas a verdade é que o CAD organizou, no mês passado, um evento de tão grande porte ou ainda maior e com muito mais complexidade por envolver autoridades de todo o mundo, que foi o Cartel Workshop no âmbito da ICN. Nós queríamos aproveitar essa oportunidade para perguntar para vocês que ideias e conclusões, tendências que foram observadas nas discussões no âmbito do Cartel Workshop, e pegar um gancho também. Nós sabemos que o projeto Cérebro, que é um grande orgulho para o CAD, foi apresentado, foi objeto de uma apresentação especial para a autoridade de todo o mundo, e gostaríamos também de saber um pouco, se for possível, e obviamente preservando o sigilo das investigações em andamento, como funciona na prática esses temas, se puderem compartilhar um pouco das duas coisas, da experiência do Cartel Workshop e também do projeto Cérebro. Vou começar respondendo essa. Bom, o Cartel Workshop primeiro foi uma alegria muito grande a gente ter sediado o evento. O evento foi um sucesso. A gente escolheu uma cidade que realmente encanta os estrangeiros e as cataratas, na minha visão, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi, sob o ponto de vista de natureza. O hotel foi muito legal e a equipe do CAD estava de parabéns, porque foi muito bem organizado, os painéis também foram bem escolhidos. E o tema principal do Cartel Workshop era economia digital.
A gente discutiu muito isso, como ter uma investigação, inclusive, proativa, algoritmo de colusão. Então, esse foi o recado, e o recado foi, olha, nós estamos tateando ainda nesse campo, o mundo inteiro está assim, a gente não sabe onde isso vai parar, mas algumas discussões muito sérias sobre algoritmo de colusão, se existe, se não existe, quais são os papers até hoje, o que já teve de teste empírico, a maioria demonstra que é possível ter algoritmo de colusão sim, mas quando há só 2 players, e mais, as coisas ainda estão devagar, pode ser que isso evolua bastante ainda, colusão tácita começa a ser um problema agora, o que fazer com isso. E aí a gente tem alguns mercados que propiciam muito esse tipo de colusão com algoritmo, especialmente aqueles que você tem uma menor assimetria de informação em relação a preço. Então, a gente começa a discutir bastante, e aí a gente vai para um lado, como a gente pode utilizar a própria ferramenta da tecnologia para melhorar a nossa investigação e ficar menos dependente de acordos de leniência. E o mundo, para você ter uma ideia, tem se preocupado muito mais com isso do que o Brasil, porque o Brasil, leniência ainda está numa crescente. Os acordos estão crescendo, e no resto do mundo os acordos estão numa descendência. Então, mas o CAD não está atrás do resto dos países em função em face dessas investigações proativas. A gente tem esse sistema Cérebro, que é uma iniciativa do CAD que começou antes da nossa gestão, e a gente tem tentado desenvolver ele cada vez mais e abrir para outros mercados, né? Ele foi feito com base para licitações e leilões especificamente, usando uma metodologia da Brandts Metz, que é uma pesquisadora da NYU, com alguns casos que ela utilizou a metodologia e conseguiu demonstrar padrões de empresas com comportamento colusivo, e a partir daí acendia luzes amarelas e vermelhas e se caía para uma investigação mais profunda, a fim de colher as provas diretas que a gente precisa para tocar um caso de cartel. E mais do que isso, a vantagem que o CAD tem para esse tipo de investigação proativa é o tamanho da base de dados que nós temos. Então, Comprasnet, Portal da Transparência, a informação que a gente recebe da origem do IP da máquina, que sai o BID, a forma como a gente junta todas essas informações. Então, a gente tem uma boa qualidade de base de dados, um bom algoritmo, e aí o resultado, com certeza, vai ser bom. A gente tem tentado ampliar essa base de dados e começamos a fazer essas investigações para mercados que não seja para licitação pública, mas mercados onde a gente consiga colher base de dados suficiente para fazer uma análise de padrão de comportamento dessas empresas, e, a partir daí, iniciar os nossos casos com provas indiretas, e, se elas forem tão robustas assim, até abrir o caso dessa forma e continuar, e, eventualmente, uma condenação apenas com provas indiretas. O que é possível, já foi feito no CAD, como o caso dos aquecedores solares e outros. E o CAD tem alguns casos de sucesso, em relação de condutas iniciadas a partir do cérebro, né? A gente tem um caso, vocês já conhecem, é um caso que começou dentro de uma licitação no CAD, que esse caso esse caso é até um caso engraçado, porque quando a gente conta isso nos painéis, ninguém acredita que os caras tentaram fazer uma colusão numa licitação que o CAD estava fazendo, e aí a gente descobriu isso. Se não me engano, um servidor nosso que viu uma pessoa levando a proposta para 2 empresas. Ele foi lá num dia, levou de uma empresa, no outro dia ele cruzou com o nosso servidor no corredor com a proposta de outra empresa. O cara olhou e falou: espera aí, tem alguma coisa errada. E aí a gente rodou as informações no cérebro e acabou espraiando isso para mais de 4.000 licitações, e a gente percebeu um comportamento que
poderia ter indícios de cartelização, e foi com essas informações que a gente foi no judiciário e a gente conseguiu mandado de busca e apreensão e a partir daí a operação se iniciou. Além disso, tem outros casos também, que a gente tem feito alguns acordos em função de informações do próprio cérebro, como as operações em conjunto feitas com o Ministério Público Federal, Polícia Federal, os casos de OPME e uma série de outras investigações. Então, toda vez que a gente vai em fóruns internacionais explicar a estrutura do cérebro, explicar, inclusive, como o CAD faz a operação de open source, como é que o CAD estrutura isso, realmente as outras unidades de investigação, eles ficam muito impressionados o quanto que a equipe do laboratório do CAD está evoluída nisso, e aqui fica os parabéns para toda a equipe, a ponto da gente receber elogios do time de Israel, do pessoal lá do DOJ e do FTC. Isso nos deixa muito satisfeitos, porque a gente, com 1/10 do recurso que eles têm, a gente consegue se dedicar bastante e alcançar resultados excelentes. Então, ficam meus parabéns aí para a equipe lá do Cérebro e para a equipe de investigação conduzida pelo Diogo e pelo Felipe, lá da SG. Bom, a gente está quase acabando, mas para saber, tem alguma pergunta? Alguém queria? A gente acho que tem espaço para uma pergunta, talvez? Não? Todo mundo na hora do almoço? Eu acho que vamos... Eu queria só passar uns dados aqui que eu acho importante. Não vou fazer o balanço geral do CAD, mesmo porque essas informações elas são publicadas, mas eu acho importante a gente... Porque uma das preocupações que ficou no ar foi o tempo que o CAD ficou parado aí. O CAD não ficou parado, né? Só as operações que não podiam ser consumadas, mas a gente conseguiu fazer bastante coisa. Então, eu queria só fazer em 5 minutos aqui, fazer um balanço geral para mostrar que o fato de a gente ter passado um período difícil não vai afetar os números para esse ano, e a gente vai continuar no patamar, em alguns dados, inclusive, melhores do que do ano passado e dos anos anteriores. Por exemplo, ato de concentração, hoje a gente já tem 360 e ainda assim temos mais 2 meses pela frente, portanto, a gente deve alcançar o patamar dos 400 atos de concentração do ano passado. Atos impugnados, esse ano, até agora, foram impugnados mais atos de concentração do que no ano passado. Ano passado foram 5, esse ano foram 7 já. Prazo, que uma coisa que preocupou muito, que foi isso que afetou bastante, não mudou muito. A gente está na média até agora, a gente está na média dos últimos 3 anos. E a gente tem mais 2 anos para tentar ainda recuperar. 2 meses. 2 anos também, pelo menos, no meu caso. 2 meses agora, mais 2 anos daqui para frente. Para recuperar esse prazo, para se ter uma ideia, a gente tem, em rito sumário, a gente estava, no ano passado, foi 13,3 dias, a gente está com 16 dias, então aumentou 3 dias, em 2017 foi 15 dias, e 2016, 16 dias, então a gente está na média desses anos. E o que mais foi afetado seria o rito sumário, que é o mais sensível, porque o prazo é pequeno, qualquer 2 dias que a gente aumenta, a gente tem esse tipo de problema. E rito ordinário, a gente subiu de 27 dias para 32, considerando que 2017 foi 29 dias. Então, a gente está também mais ou menos na média. Quantidade... E aqui, em relação a condutas, a gente tem, em fluxo de processos na superintendência, entraram 220 casos e saíram 223 casos. No ano passado, foram 228 contra 257. Portanto, está exatamente no mesmo patamar, e isso eu estou trazendo os dados 2 meses antes. A gente tem ainda... especificamente em relação
a divisão entre PP, IA, PA e TCC, a gente percebe que a gente teve uma quantidade muito parecida entre eles, né? Entrada e saída de PP 24 e 30, entrada e saída de IA 22 e 32, entrada e saída de PA 23 e 17. Isso reflete no próximo gráfico a quantidade de casos que a gente tem esse ano. Em novembro, esses dados estão atualizados até ontem, já são maiores do que do ano passado, o ano passado foi 299, a gente está com 306 hoje. Outro gráfico importante, a gente consegue demonstrar de uma maneira muito clara que o CAD foi muito mais efetivo do que no ano passado na celeridade dos processos administrativos. 45% dos casos foram encerrados com menos de um ano. Então, isso melhorou muito em relação aos anos anteriores, e a quantidade de casos com mais de 5 anos diminuiu pela metade já. A gente tem pouquíssimos casos com mais de 5 anos. Processos administrativos, a gente já instaurou mais processos administrativos do que nos últimos 2 anos anteriores. Já estamos próximos de 2016, sendo que a gente tem ainda 2 meses pela frente, portanto, esse número deve passar 2016, não vai chegar perto de 2015, porque 2015 foi muito atípico por conta da Lava Jato, né? Então, a instauração está maior, e isso é um reflexo dos IAs no ano passado, que foram instaurados mais do que no ano anterior, que viraram PA agora. E aqui vai um dado muito interessante, que a gente tinha comentado sobre as questões dos TCCs. No ano passado, a gente teve sugestão de condenação 22% dos casos, arquivamento 17% e 60% de acordo. Hoje, a gente tem 65% de condenação e só 47% de acordo, com 35% de arquivamento. Então, inverteu completamente. Isso mostra que vocês não estão querendo fazer acordo. Eu acho que vocês têm que fazer mais pedido lá de acordo. A gente depende de alguém. A gente tem ainda processo, esse dado também é importantíssimo, que mostra uma tendência interessante, de acordo em processos instaurados relacionados à conduta, né? Então, cartel, a gente já instaurou, estamos exatamente na média, até agora, exatamente na média dos anos passados, mesma coisa, 12 casos instaurados no ano passado, isso aqui de PA, e bem próximo, possivelmente a gente vai alcançar a quantidade de 2017, que foi 19, muito maior do que nos anos anteriores, e a gente já está com um total de 23 casos instaurados, sendo conduta comercial uniforme e conduta unilateral. De conduta unilateral, a gente ultrapassou todos os anos em PA. A gente já está com 7, o que já foi mais do que 2018, que eram 3, e mais do que os anos anteriores, bem mais ainda. Olha, vocês vão ter a oportunidade depois de ver o gráfico, se quiser eu deixo a apresentação, ou mando para quem quiser. Vocês conseguem perceber a diferença entre PP, IA e PA, e o reflexo de 2019, das coisas que foram feitas em 2018 e em 2017. Os PPs virando IAs, que vão virando PA, isso mantém uma trajetória interessante de como os IAs que foram abertos acabaram virando processo administrativo, portanto, não existiu uma abertura desenfreada de processo de PP e de IA para que se fizesse número aqui e acabasse sendo arquivado tudo, não. Mostra que o que foi aberto acabou se refletindo realmente em condutas reais. Bom, não vou me alongar mais, mas tem só um dado interessante que eu queria trazer para vocês. Acordos de leniência. Mais uma vez mostra que nós estamos numa tendência de crescimento ainda em acordo de leniência. Em 2016, 2015, 2016 e 2017 foram
foram bem atípicos por conta da Lava Jato, né? 2015, 10 acordos de leniência, 2016, 11 acordos de leniência, 2017, 21 acordos de leniência, e 2018, 6 acordos de leniência, e agora em 2019, até este momento, tem mais por vir, 9 acordos de leniência. Então, eu não estou considerando aqui nem aditivos, nem leniência plus. Eu estou falando de leniência mesmo. Então, a gente já está no número maior, sem contar a Lava Jato, nosso recorde histórico aí em 2019. Busca e apreensão, já fizemos 3 esse ano, pode ser que vocês tenham mais surpresas aí até o final do ano. A gente está tentando fazer uma bem para o finalzinho de dezembro, aí, que é para deixar vocês bem felizes. Pô, lá pelo dia 27, assim. Cancela férias, então. Não, hoje é tudo digital, dá para trabalhar da praia, não tem problema. Exatamente, essa era a nossa pergunta. Ou seja, acho que você mencionou, pelas minhas contas aqui, 7 vezes a expressão até agora. Até agora. Significa que a gente deve cancelar as férias de Natal? Como é que vai ser os próximos 2? Como é que vão ser os meses? Não, pode ficar tranquilo, que o time de vocês é grande. Dá para revezar Natal e Ano Novo, assim como a gente faz na administração pública. Quem tira Natal não tira Ano Novo. Igual ano passado. Né? Igual ano passado. Não muda. Se a gente não abre, vocês reclamam. Se a gente abre, vocês reclamam. Mas deixa para abrir em fevereiro, né? Depois do Carnaval, é isso. Legal. É isso. A gente queria aproveitar, a gente sabe que um outro evento importante que o CAD realizou esse ano foi em relação à economia digital, um projeto que o CAD vem conduzindo também no âmbito dos BRICS, coordenando um grupo de trabalho. E nós queríamos, e recentemente também já foi mencionado aqui, o CAD publicou um relatório sobre o resultado desse trabalho. É um primeiro relatório e, aparentemente, o trabalho continua. A gente queria ouvir um pouco de vocês, tanto em relação à experiência do próprio evento, nós tivemos a oportunidade de estar lá, e o BRAC apoiou institucionalmente, e foi excelente. E qual é a percepção de vocês e o que pode estar vindo pela frente nessa área? Legal, Márcio. O trabalho continua, efetivamente o CAD coordenou no âmbito do BRICS esse estudo sobre economia digital. As conversas seguem, o tema ele é pujante, a gente tem muito mais dúvidas, muito mais perguntas do que respostas. Todos os eventos que são organizados, mundo afora, o tema economia digital está sempre presente. Durante o Congresso do IBRAC, em diversos painéis, esse assunto foi abordado. E, de fato, demanda das autoridades em todo o mundo uma reflexão, uma capacitação constante para saber como lidar com os desafios que são impostos pela economia digital. Uma conclusão que temos é que o ferramental clássico, um método clássico de análise para os demais setores não funciona ou não funciona de maneira adequada quando falamos de economia digital. Então, sim, estamos bastante atentos para esse problema e para essa questão, e o trabalho conduzido no âmbito do BRICS é o passo inicial para outros trabalhos que virão no âmbito do CAD, das autoridades. O nosso Departamento Econômico está à frente dessa iniciativa, junto ao BRICS. A iniciativa continua. Agora, em novembro, teremos um time discutindo com os outros países a continuidade desse trabalho, e é bem provável que tenhamos, nos próximos anos, novidades nesse tema, envolvendo todos os países que compõem o BRICS. Bom, vou fazer o encerramento do painel e passo para o Márcio para encerramento do evento. Eu queria, em nome, como eu falei na abertura, eu queria dizer em nome da Diretoria de Concorrência, agora em fim de mandato. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que a tarefa de vocês é uma tarefa bastante difícil, tem uma série de variáveis, uma série de dificuldades, a nossa também, mas eu acho que a mensagem que fica para a gente, pelo menos de 2019, é que vocês fazem com maestria.
fazem, apesar de todas as dificuldades, vocês conduzem muito bem, e a gente tem muito orgulho de fazer parte dessa história e de poder contribuir com o que vocês fazem e ter essa receptividade, essa transparência que a gente teve aí nesse ano. Com isso, eu agradeço em nome da Diretoria da Concorrência, a todos a presença no evento, espero que tenham gostado. A gente fez, como eu comentei na abertura também, com muito carinho, com muita atenção, e passo a palavra para o Márcio. Obrigado, Leonor. Eu queria reponto. Realmente, nós, e fizemos isso na abertura, mas queremos retomar, vivemos num pequeno mundinho de excelência no convívio com o CAD. Qualquer oportunidade que nós temos, onde nossos clientes nos acompanham, então colegas que atuam em outras áreas acompanham, ficam realmente muito impressionados, não apenas com a abertura para o diálogo, mas também com a atenção que nós recebemos nas conversas, nas reuniões que nós temos, a discussão aberta, franca, enfim, e todo o cuidado que o CAD toma na sua atuação. E, nesse sentido, a gente gostaria muito, mais uma vez, também de agradecer essa parceria, que é fundamental para o IBRAC. O nosso instituto não teria uma relevância se não encontrasse do outro lado, né, do lado do CAD, uma abertura para essa construção, para a gente poder fazer até críticas construtivas e que eventualmente fazemos e são recebidas com seriedade, são tratadas com seriedade, assim como também não cansamos de elogiar o trabalho que é feito. Esse evento também é fruto disso, como destacamos na abertura, mas retomamos. E por isso agradecemos a presença do CAD em peso aqui, a começar pelo presidente Alexandre Barreto, que passou os 3 dias, assim como também o superintendente-geral Alexandre Cordeiro, aos conselheiros, a Paula, a Lenisa, o Sérgio, o Hoffman, infelizmente o Maurício e o Braido não puderam participar. O procurador-chefe também esteve aqui conosco, os superintendentes adjuntos, coordenadores, enfim, toda a equipe da presidência que nos recebe e participou da organização desse evento, Ana Luísa, Carolina, João, Noemi, Juliana e Oleni, a equipe do tribunal em geral, superintendência geral, o Departamento de Estudos Econômicos, a Procuradoria, enfim, até a diretoria administrativa do CAD está aqui. E agradecemos por terem aceito o nosso convite e vierem trocar ideias, trocar abertamente, conversar sobre os projetos do CAD, olhando para frente. Tivemos mais de 70 servidores do CAD aqui conosco. Sabemos que muitos estão aqui com recursos próprios, e não poderíamos estar mais honrados ao saber disso. Meu primeiro Ibracão foi há 20 anos, em 1999, quando eu era ainda estagiário. De lá para cá, tive a oportunidade de participar de todas as edições, sempre saí com a sensação de ter aprendido muita coisa nova. Mas, como já foi até ressaltado aqui nesse painel, esse ano foi marcante para mim, e certamente para todos, por conta da quantidade de temas que surgiram mais dúvidas do que respostas. Essa perplexidade coletiva, que não é apenas nossa, é do mundo todo, mostra o desafio pela frente para a defesa da concorrência nessa nova realidade. Parabéns e obrigado aos proponentes, panelistas, por trazerem esses temas para o debate e pela coragem de enfrentarem as questões muito complexas que estão na fronteira do antitrust mundial. Agradecimento especial para os panelistas estrangeiros que vieram de longe para estar aqui conosco em Campinas. Além da excelente qualidade de painéis, foi surpreendente o fato de conseguirmos manter uma pontualidade de primeiro mundo. E aí, nesse sentido, muito o mérito da Leonor. Recebemos feedbacks muito positivos também sobre a estrutura do evento. Parabéns e obrigado a todos que nos ajudaram a organizar,
obviamente, a partir, em primeiro lugar, a Leonor, grande responsável por colocar esse show em pé, tendo contado importante apoio e ajuda da Bárbara e do Daniel, da equipe dela. Também agradecemos, e sempre seremos agradecidos, à super equipe do próprio IBRAC, o Zé Carlos, a Dora, a Solange e a Letícia, filha da Dora, que estava aqui ajudando a vender livros, e que poucos sabem, mas é algo que nos enche de orgulho, passou no vestibular o ano passado e está cursando engenharia na Poli. Agradecemos também a toda a equipe do hotel, liderada pela Gabriela Rosa, a toda a equipe de áudio e vídeo, liderada pelo Luciano e Nilson, as nossas tradutoras, equipe liderada pela Lúcia Helena, ao nosso staff de recepcionistas, liderada pela Camila, ao nosso fotógrafo Michel, e eu, pessoalmente, preciso agradecer ao meu sócio Caminati e a toda a equipe do meu escritório, especialmente a minha assistente Ludmila. O mandato da nossa diretoria está terminando, e só tenho a agradecer ao IBRAC por todas as oportunidades que me deu e a todos vocês por tanta coisa legal que produzimos ao longo desses últimos 2 anos. É impossível mencionar todos os conselheiros, coordenadores e membros de comitês e grupos de trabalho, mas não posso deixar de fazer um especial agradecimento à presidência do Conselho, a Bárbara Rosenberg, e a incansável dedicação e trabalho das nossas diretoras e diretores. E aí vou fazer nominalmente. Ao vice-presidente Lauro Celidônio, a diretora de concorrência Leonor Cordovil, a diretora de consumo Thaís Cordeiro, ao diretor de comércio internacional Francisco Negrão, à diretora de economia Silvia Almeida, ao diretor de contencioso econômico Bruno Drago, ao diretor de regulação Ricardo Botelho, ao diretor de publicações Guilherme Ribas, ao diretor de relações institucionais Leonardo Rocha Silva, ao diretor de relações internacionais Caio Mário Pereira Neto, à diretora de compliance Maria Eugênia Noves. Eu realmente tenho muito orgulho de ter feito parte desse time. A Leonor optou por encerrar um exitosíssimo ciclo na liderança do IBRAC, após ter passado pelas diretorias de publicações, comércio internacional e, nos últimos 4 anos, na pasta de concorrência. Leonor, parabéns pela brilhante atuação institucional e muitíssimo obrigado pela parceria. O IBRAC e eu somos muito gratos a você. Com isso, encerro aqui a nossa 25ª edição do Seminário Internacional de Defesa da Concorrência, e não sei de vocês, mas já estou animado com a edição do ano que vem, especialmente porque não estarei na organização, estarei com vocês. Muito obrigado e uma salva de palmas a todos.